Vamos lá, pessoal, live em português com Jorge Brito hoje. Jorge Brito, faixa preta, que atualmente mora no Canadá. Faz um trabalho muito legal lá. Ele que já foi campeão mundial Master, foi campeão mundial no Gi também Master e do PAN também. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, muita experiência para passar. Vamos lá, já chegou aqui. Vamos lá, Jorge. Opa, como é que tá aí? Como é que tá, irmão? Beleza, prazerzão enorme estar aí conversando contigo. Lógico, sempre. Sempre uma honra. A gente já trocou, pra galera que não sabe, a gente já trocou uma ideia já também no podcast, né, em inglês. Exato. Aí hoje fazendo aí a live. Como é que tá aí no Canadá, cara, essa parada aí? Pô, estamos mais ou menos aí começando a abrir um pouco agora, mas não estamos ainda no estágio igual aos Estados Unidos, apesar da proximidade, a política aqui é bem diferente. Uhum. É como se fosse assim, os Estados Unidos está sendo governado pela direita e a gente aqui é governado pela esquerda. Apesar da província que eu vivo é de direita, né? Então tem uma visão um pouco mais progressista, mas mesmo assim o Canadá é um país muito conservador e tenta fazer tudo muito certinho, então eles estão segurando bastante, apesar de você já sentir que as pessoas já estão um pouco mais, não estão aguentando mais, né? A verdade é essa. Já 70 e poucos dias, todo mundo dentro de casa, tudo fechado. Agora começou a abrir algumas lojas, enfim, ainda não tem previsão aqui para fitness, para jiu-jitsu, que deixa a gente bem preocupado. Mas vivendo esse momento aí como mais ou menos o mundo todo tá, né? Não tá muito animador ainda. Não, tô ligado. Aqui no Arizona tá relativamente assim mais calmo comparado com outros estados, né, dos Estados Unidos. E começaram a fazer esse soft opening, né, devagarzinho, abrindo tal. Eu pessoalmente não abri ainda não, cara. Tô só esperando um pouquinho só para ver qual é. Não quero ser o primeiro a abrir, também não quero ser o último. Quero só dar uma olhada assim que abriu as portas. Deixa eu ver o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Mas quero abrir logo, mas ao mesmo tempo também como uma parada é muito nova, né? Que a gente não tem muita informação, a gente não sabe exatamente. Todo dia parece que é uma informação nova, não dá para fazer muitos planos, né? Então é um dia de cada vez, não tem jeito. Não tem jeito, tem que exercitar paciência, né? O que eu, assim, às vezes é uma discussão que eu tenho aqui demais com o meu parceiro, o Josh, é aquilo. Será que vale a pena também abrir tão rápido e aceitar todas essas medidas de distanciamento que descaracterizam o que realmente a gente faz? E depois, de repente, isso pode acarretar o governo, eles manterem isso por mais tempo do que realmente necessita. Exato. De repente, vale a pena esperar um pouco mais e abrir já direto como a gente tem que ser, né? Que é fazendo jiu-jitsu de verdade, que eu não sou contra a galera. No que eu postei aí, e muitas pessoas vieram me mandar mensagem interna falando que você é contra essas aulas de Zoom. Eu não sou contra. Mas se você me perguntar sinceramente se eu gosto, eu não gosto. Com certeza, como eu não estou precisando, não é por causa de financeiro, é porque a minha clientela, os meus alunos não estão realmente pedindo muito isso, eu não estou fazendo. Eu faço uma aulinha só para criança e mais porque eu gosto de manter o contato com aquele grupinho que são meus alunos e não faço mais nada não, porque eu não consigo ainda achar que aquilo ali é a solução de todos os problemas. Eu concordo, também tem umas aulinhas, uns negócios assim, mas acho que o principal agora cara, eu não tô afim de abrir academia só para, né, para fazer drill, solo drill, aí por fazer realmente isso eu não tô afim, né? Mas, cara, diz aí, vamos falar do teu começo aí no jiu-jitsu, como é que você começou, e aí a gente fala também das competições, então vamos lá. Vamos lá, eu comecei no jiu-jitsu lá para 93, 94. Eu já sabia o que
já conhecia o jiu-jitsu, já sabia mais ou menos jiu-jitsu, quando teve aquele desafio do Vale Tudo de 91, Grajaú. Isso. Eu moro na Tijuca, então foi uma galera que foi ver e passou na Globo, eu acho, se eu não me engano. Então, tipo, foi um zum danado. Eu era muito moleque. E a minha parada era jogar bola na rua mesmo. E eu tentava jogar no América, fazia parte do time mesmo, lá de juvenil, infanto. Aí até que onde eu moro, na usina, né, na Tijuca, tem uma parte ali que é uma travessa, onde tinha um campo de terra batida. A gente nem pode falar que era um campo, era uma terra batida que a gente fazia um campo. Tinha um cara que levava uma travezinha lá e a galera ficava ali jogando bola direto. E eu tinha um grupo que era mais chegado meu. E tinha uma galera lá maneira. E numa dessas aí, esses meus amigos mais chegados começaram a treinar jiu-jitsu. E no primeiro mês eu fiquei meio inseguro de ir, porque era muita insegurança, moleque muito novo. Falei, pô, academia de jiu-jitsu, cara. Fiquei com medo. E que eu tinha, na minha visão, eu tinha tentado uma vez Kung Fu. Fui numa academia de Kung Fu, cara, os moleques tudo de kimono preto, cara, quebrando madeira, gritando. Pô, falei, caraca, os caras vão me espancar aqui. Não vou fazer esse negócio, não. E aí, os meus amigos começaram a treinar e um mês eu já comecei a não ficar muito à vontade. Porque aquele negócio, a gente sempre está pertencendo a um grupo, né? Então, tipo, com 13, 14 anos, aqueles caras eram a minha segurança ali, ainda mais ali na rua, que era rua mesmo. Então, juntava a galera de todo canto ali daquela parte da usina, que é Casa Branca, Borel, Formiga. Então, era um jogo de futebol daquele de raiz mesmo, uma molecada raiz. E aqueles meus amigos faziam me garantir. Então, pô, os caras começaram a fazer jiu-jitsu. Eu falei, pô, vou lá só para ficar com eles, mas não vou fazer, não, vou dar uma olhada. Quando eu cheguei, minha primeira aula mesmo foi um professor chamado Flávio Figueiredo. Ele foi o professor que deu a faixa preta para Ranete Quadros. Eu lembro do nome dele, cara. Eu tô tentando lembrar qual é o nome da academia que ele dava aula. Não sei se ele deu aula na Shidokan. Ele deu aula na academia que depois que um dia foi do Dedeco e do Vanusa, esqueci o nome agora. Mas ele já até faleceu, ele já era mais velho naquela época, já era faixa preta com não sei quantos graus. E ele estava de bermuda jeans, cheio de tinta e com a parte de cima do kimono, dando aula. E os meus amigos lá fazendo. Aí eu olhei, era uma janela de vidro ali na Cardoso, que hoje em dia até é uma academia da Soul Fighters, não sei se é Soul Fighter ou Double Five hoje, que os moleques separaram. E aí era a academia chamada Cardoso Júnior, ali pertinho da Uruguai. Aí eu fiquei olhando e ele veio assim e falou comigo, e aí, tá olhando? Eu falei, eu sou amigo deles aí, pô, entra aí, vamos fazer também. Eu falei, pô, não trouxe, não tem kimono, não tô afim não. Ele, não precisa de kimono não. Aí ele me, deita aí, se alguém montar em você, o que tu faz? Numa briga de rua. Cara, eu fiquei assim meio que em pânico, né? Aí ele falou, deixa eu deitar aí, vai, me bate aí. Aí quando eu fui levantar o braço assim para tipo, fingir alguma coisa, ele me deu uma upa e saiu, né? E eu não entendi nada. Aí ele já ficou em cima de mim e me ensinou uma série de quadril que até hoje eu faço a minha primeira aula. E falou, isso aí que é jiu-jitsu, cara. Se você estiver por baixo, tu faz isso. Aí fez eu repetir lá, sem ninguém, a saída da montada. Me explicou lá a ponte, upa. E falou, quando você estiver por baixo, você tem que botar a pessoa entre as tuas pernas. E me mostrou a americana. Até hoje eu me lembro, cara. Primeira aula inesquecível. E aí ele falou assim, agora vai lá e rola com os caras. Eu falei, que isso, cara? Aí, não, tem 3 faixas brancas ali igual você, começaram agora. Aí eu, sei lá, dei um gogó no maluco lá, o maluco bateu. Caraca, aí eu falei, putz, esse negócio é pra mim. Nunca tinha me sentido tão feliz na minha vida, cara. Morto, né? Primeiro rola assim, sem saber nada. E aí, já a partir do outro dia, comecei a ir de um ponto, cara, que até hoje, tipo, nenhum deles continuou. Meus eram 6 amigos, nenhum deles fez. E eu fui, né? Dediquei minha vida pro jiu-jitsu. E então eu fiquei nessa academia e ele trouxe um faixa preta da Carson Grace chamado Fernando Silva, Fernando Nutribaby, apelido dele. Grande mestre, cara. E o cara era aluno fidedigno ali do Carson, faixa preta do Carson. Então, aqueles primeiros 2 a 3 anos, foi 2 anos e meio, quase 3 anos, 7 meses, alguma coisa assim. Aí, sobre a tutela dele, foi tipo muito louco. Tipo, ele 3 meses ele me deu a faixa azul. E eu, pô, podia ter sido faixa verde, laranja. Tipo, não, é porque tem pouca luta. Já luta logo no adulto. E me botava no adulto. Era bem estilo Carson Gracie mesmo. Cheguei a fazer seletiva na Carson. Tem um brasileiro de equipe pela Carson. Alguns estaduais. Foi maneiro pra caramba.
E Legal. ele se mudou para o Espírito Santo. E aí lá, aí ele falou, pô, não vou mais dar aula. E eu já tinha uma certa amizade com alguma galera da Grace Tijuca, que aí no circuito ali do campeonato você vai se conhecendo. E tinha o Fábio Aieta, que era o primo do Vini Aieta, que era um dos professores Aham. responsáveis da Grace Tijuca. Então ele me levou, meio que ele me levou para lá. Eu já era amigo pessoal dele. E foi uma transição bem assim, natural para mim, porque já era ali a Igreja Tijuca, eu queria me manter ali naquela ali, não tinha como ir para Carson, que era muito longe, Copacabana, não tinha dinheiro, né? E aí chegando na Igreja Tijuca, cara, foi um mundo novo para mim, né? Porque era uma academia gigante, na época era no Monte Sinai, Acho era que o o maior tatame maior, do Rio, né? como? Acho que era o maior tatame do Rio, não era não? Era o maior tatame da América Latina, cara. Era um É, tatame né? gigante naquela época, isso foi É, em eu tô... 97 para 98. é. E aí, pô, quando eu cheguei primeiro dia, eu falei, caraca, quase para não falar o palavrão. Falei, meu irmão, que isso? Aqui é o paraíso do jiu-jitsu. Olha, muita gente treinando e, pô, uma técnica diferente. E, pô, já fiquei de cara. E fiquei sabendo que tinha um treino de competição que era de tarde, era com o Saulo Ribeiro. Nossa, o Saulo naquela época, muito psicopata. O cara, né, tava no auge dele ali, pô, 97, 98. A gente foi muito privilegiado porque tinha o Royler indo lá constantemente dar aula, tipo, uma, duas vezes na semana. E às vezes a gente ia lá no Maitá também, quando tinha os arranca-rabo lá de competição. E o Vini e o Saulo, que eram dois professores, assim, bem diferentes. Um estilo mais cadenciado de jiu-jitsu, né? Um estilo mais menos competição e aprender ali a arte e tal. Então, pô, eu naquela época eu tinha, quando eu completei tipo 17 anos, teve um camp do Mundial, ia todo mundo lá para o Monte Sinai, né, para o treino do Mundial era lá. E eu me lembro que em 97 eu não ganhei o estadual, eu perdi o estadual tipo de pro, bati na chave com um parceiro da academia. E aí o Roller chegou pra gente e falou: vocês não vão lutar, vocês vão faz para o ímpar. Eu perdi, cara. Eu fiquei, pô, tristão. E e aí não me classifiquei para o Mundial. Ainda cheguei a fazer seletiva, perdi a seletiva também. E aí eu fiquei só assistindo, não podia fazer o treino que não estava classificado, ainda mais faixa azul. E fiquei assistindo o treino. Só que a minha mãe, ela trabalhava numa lavanderia lá no Colégio Militar. E lá no Colégio Militar, eles deixavam eu lavar o kimono e o que eu fizesse de dinheiro era meu, mas eu tinha que comprar o sabão. E eu podia ir lá, que a minha mãe tinha me ensinado, e podia lavar os kimonos. Então, o que eu fazia? Eu, tipo, todo final da semana ali, eu pegava o kimono da galera, levava para o colégio, lavava e trazia de volta para eles. E ganhava uma graninha, e era meu patrocínio, né? Naquela época fazia uma diferença, 17 anos, e eu Agora. não estava fazendo nada, estava acabando o segundo grau. E numa dessas aí do camp rolando, eu parei para falar com o Megaton. E, pô, tava felizão, né? Ganhando em dólar. Naquela época o dólar tava altaço, os caras me pagavam tipo $2, era a maior grana para mim. E aí o Megaton olhou assim, viu que o povo ficava na correria, cara. Eu pegava a bike, fazia às vezes 4 viagens para levar os kimonos de todo mundo e trazia dobradinho, bonitinho. Aí o Megaton olhou para mim e falou: cara, você quer ver do jiu-jitsu? Aí eu falei: pô, quero. Aí ele: então esquece esse negócio de querer ser campeão só. Aprende a dar aula e aprende a falar inglês. Aí eu falei assim: pô, pode escrever. Ele falou: porque, meu irmão, tá vendo aqui, cara, eu não preciso me preocupar em ser campeão ou não do campeonato. Eu tenho minhas aulas, tenho minha academia, eu vivo num país maneiro, ralei pra caramba pra isso. Mas se eu soubesse antes disso, eu tinha me dedicado para isso antes. E eu Uhum. fiquei ouvindo aquilo, cara, e fiquei com aquele negócio, como eu tinha acabado o segundo grau naquele ano, eu tinha que começar a estudar. Olhei para minha mãe e falei: eu não estudo mais, eu vou estudar jiu-jitsu. Vou ser professor de jiu-jitsu, vou morar na Califórnia. Aí minha mãe ficou louca, né? 17 anos, filho falando isso para você. Falou: tá maluco, vai arrumar um trabalho. E não podia ter sido melhor, entendeu, cara? Eu fui muito feliz na minha escolha, tive essa influência aí. É, e foi isso, cara. E comecei ali a ficar 100% focado no jiu-jitsu, já desde então pensando em ser instrutor também, ser professor.
e queria aprender tudo que eu pudesse que fosse possível no jiu-jitsu. A ser competidor, a ser lutador, a ser promotor de evento. O primeiro campeonato que eu organizei lá no Brasil, eu tinha 21 anos. E trabalhando, já trabalhava já desde os 16 nos campeonatos, com o pessoal lá na confederação, né? A IBJJF, Bia, Siriema, André. Tipo, eu acho assim, todo mundo deve muito à IBJJF, porque realmente o trabalho que eles fizeram, eu fui testemunha de ver ali o quanto os caras ralaram. E hoje em dia todo mundo tem uma reputação, principalmente esportiva, né? E foi também muito graças à confederação aí. Às vezes o nome deles ficou meio esquecido. Uhum. E que mais? Que vamos para onde daí? Agora vamos falar dessa parte da competição, né? Aí vamos falar um pouquinho aí da tua jornada nas faixas coloridas, né? De azul, marrom ali. E, cara, eu gosto de perguntar isso para as pessoas, porque ainda mais a galera mais velha, né? Assim, que já tem um tempo na estrada, e lembrar de algumas coisas de repente, alguns erros que você cometeu na época. Pode ser erro de preparação, né, de treinamento, pode ser erro psicológico, coisas que você cometeu no passado e hoje em dia você pode até ter a clareza para passar para os alunos, falar, cara, eu já fiz essa parada aí, não dá certo não. Né? Então, o que você diz na sua experiência assim, de azul a marrom? Bem, eu já de azul, eu comecei, fiquei psicopata de competição. Comecei a competir de uma forma assim insana até. Porque eu queria ganhar. E aí tá, assim, cometi vários erros, né, cara? Queria poder ter a mente de hoje, mas é impossível. Então, eu não era um cara muito habilidoso. Eu tinha uma dificuldade enorme de aprendizado. Hoje em dia, eu vejo que assim, também as técnicas de aula eram diferentes. Você é da minha geração, mais ou menos. Você é até um pouco antes, uma geração antes da minha. Eu me lembro que você era roxo, eu era azul. Eu via você lutando direto. O guarda sinistra pra caraca. E aí, cara, a gente meio que, só era muito arranca-rabo. O drill era uma coisa que, vim saber o que era drill quando eu vim morar aqui na América do Norte. Não sabia o que era drill. Fazia uma exposiçãozinha ali, repetia 3, 4 vezes. E o máximo que a gente fazia, que o Saulo fazia muito, era específico. Era muito treino específico. Então, eu focava muito nessa parte de ficar muito porrada, muito porrada, muito porrada. E às vezes eu tive vários overtrains, porque eu ficava naquela psicopatia de não morrer no gás. Uhum. E muitas vezes eu morria no gás, porque tu já estava morto, já chegava no campeonato cansado, né? Cansado. Então eu tive várias lições, assim. Acho que a minha maior lição mesmo foi na faixa azul, no campeonato mundial de 99. Eu vim numa boa jornada na azul, já estava de azul desde 93, moleque, 94. Então, tipo, já tinha competido muito de azul, já estava muito. Então, eu vim do final do ano de 98 até o Mundial, eu vim quase ganhando quase tudo. Acho que eu perdi um campeonato, foi uma Copa Ciclone, um moleque bom pra caramba. Bruno de Célio, não sei onde ele tá, mas se ele estiver por aí, um alô pra ele. Me ganhou na luta dura. Até hoje eu me lembro. E, cheguei no Mundial falando, vou ganhar. Mundial não tem essa, vou ser campeão mundial. E perdi, cara. Perdi pro Fabrício, cara, que hoje está na Itália, casca grossa aí de primeira. Abração para ele. E a gente tinha lutado. Algumas semanas antes eu tinha vencido ele. Então, fiquei muito mal de cabeça. Fiquei numa depressão braba e não queria mais treinar. Fiquei em casa, não quero mais falar com ninguém. Minha mãe batia na porta. Aquela chororô todo, né? O mundo acabou, vou chegar lá, o que vão pensar de mim? Meu Deus do céu. Cara, quando eu fui na academia, parecia que não tinha nem acontecido nada. Aí eu olhei e falei, ninguém não me perguntou nem do campeonato. Ninguém lá falando de outras coisas, ninguém tinha ido já para festa. E o que tinha sido campeão mundial, tava lá falando de outras paradas, que era o Gilbertinho, me lembro até hoje. Falei, caraca, meu irmão, será que vale a pena eu ficar tão triste e tão preocupado com o que as pessoas pensam, se eu perdi ou não? Porque eu quase abandonei uma das coisas que eu mais gosto, porque eu estava preocupado. Falei, não dá mais para mim, vou parar de competir. Né? E eu reparei que aquilo era uma perda de tempo.
apesar de hoje eu ser muito mais maduro em como eu consigo ver esse pensamento, mas dali em diante eu já comecei a pensar assim, cara, eu não posso ficar muito preocupado o que a galera da academia vai pensar se eu ganhar o campeonato ou perder. Eu tenho que ir lá, dar o meu melhor, eu quero sempre vencer, e se eu não vencer, beleza. Vou tentar ver o que eu errei e vou tentar melhorar. E foi o que eu comecei a fazer. E aí eu cometi mais erros ainda. Então, na faixa roxa, eu tive uma boa consistência. Mas, assim, meu primeiro mundial de roxa, minha segunda luta, quem tá de baixo para mim, Jacaré. Aí depois, no outro ano, pô, tu vai de marrom, aí, pô, tu vai André Galvão, Marcelo Garcia. Tipo, na minha categoria, eu não tô dando desculpa, até porque eu tive derrotas para pessoas que não ganharam tanto. Mas eu enfrentei os caras muito duros, que era marrom, era roxa médio, meio pesado, marrom meio pesado. Foi realmente, e eu não tinha essa habilidade, eu não tinha esse entendimento do jiu-jitsu, porque eu treinava muito errado. Eu treinava muito, mas estava muito errado. E também Nessa época dividia não meu tinha tempo. tanta informação, né, cara? E eu também entregava meu tempo para outras coisas. Eu me formei em educação física, trabalhava na área de fitness, eu tinha que praticamente sustentar minha casa, porque minha mãe passava dificuldade, meu pai morreu, eu era muito novo, eu tinha 8 anos de idade, então a gente passamos por várias situações, passamos fome, tinha comida de favor, foi realmente grande abirrinha. Estou vendo que ele está aí, Bião casca grossa também, já se embolamos aí nos campeonatos, aí, eu admiro muito o trabalho dele. Mas o jiu-jitsu foi primordial ali, porque aonde eu morava, o meio social onde eu estava, não ia me levar a muito lugar. Uhum. Saí um pouco do assunto, né? Fui falar com a Birra. Não, tô tranquilo. Mas, mas tudo isso pelo jiu-jitsu, pela competição, por viver essa pressão, por viver essa vontade de vencer e conhecer as pessoas. Enfim, na faixa roxa foi difícil, na faixa marrom foi difícil, na faixa preta foi difícil, mas eu sempre gostei muito de tentar, de estar envolvido. Eu sempre hoje eu consigo classificar assim, eu vejo o jiu-jitsu como uma corrida de uma maratona muito grande. E tem vários packs, né? Tem, tipo, os caras da frente, tem os caras do meio, tem os caras... E tem a galera da arquibancada. Uhum. Eu nunca quis ser o cara da arquibancada. Tô Posso ligado. estar lá no finalzinho, mas, cara, vou correr muito. Aí, Jacaré, o cara lá do Ruas, vai tudo. Me ensinou o primeiro jab direto. Irmão, um abração, cara. Tô te Boa. vendo aí, se você iniciou a minha carreira do Vale Tudo. Mas, enfim... Entendeu, cara? Então, tipo, vai ter momentos que você vai estar lá na frente, vai ter momentos que você vai estar no meio, mas assim, se você decidir que isso é o que você quer ver como teu estilo de vida, você não pode ficar muito preocupado em estar sempre no topo, porque é muito difícil estar sempre no topo. Alguns caras têm uma habilidade extraordinária, por isso que eles viram os melhores que existem. Não é à toa. O cara nasceu com um dom, e eu acho que eu sou aquele cara que eu gosto, mas eu não nasci com o dom. Às vezes eu brigo muito com a minha mente no que diz respeito a eu deveria acreditar que eu tinha um dom, que aí a mente ia acabar formando isso em mim. Verdade, mas eu acho que eu preferi não acreditar no teu dom, porque eu comecei a não respeitar mais as minhas derrotas. Uhum. Entende? Eu comecei a ver o valor das minhas derrotas e dos meus aprendizados. E que eu podia botar aquilo tudo na minha vida, em outras coisas que eu queria fazer, Uhum. como hoje eu faço, que era meu sonho era mesmo ser professor, ser líder de uma equipe, ter um campeonato, e hoje em dia eu consigo viver meu sonho, e eu utilizo toda a filosofia que eu fui aprendendo ali nos campeonatinhos e também, que eu não posso deixar de falar, no MMA, no Vale Tudo, que Uhum. foi realmente, me deu muita força espiritual, mental, mudou minha vida pra caramba e me fez ver o jiu-jitsu numa perspectiva totalmente diferente, porque antes eu só vi o jiu-jitsu como jiu-jitsu de competição, apesar de eu ter sido formado numa academia clássica de jiu-jitsu, que é a Academia Gracie, onde existe aquela ênfase em aprender a defesa pessoal, em entender o que o jiu-jitsu é, mas sabe quando a gente é novo, quer estar competindo, você fica naquele fogo da competição. Tá.
Tipo, tu não quer ir para aula de self-defense. Sabe que tem defesa pessoal sexta. A gente só gostava quando era taparia, porque aí a gente fazia aquela bagunça. E quando o Vini tava mostrando ali os negócios, a gente, Vini, tá bom, mano. Mas depois, com o tempo, eu fui abrindo o olho e falei, pô, isso é importante. Porque eu comecei a ver o tamanho da importância da missão. Quando a gente decide ser professor, né, a gente está passando a mensagem, a filosofia do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, na verdade, ele não foi feito para os casca-grossa. O casca-grossa é casca-grossa já porque ele nasceu sendo casca-grossa. Então, o jiu-jitsu é feito mais para o fraco, já dizia o mestre Hélio Gracie. Aqui no meu office, cara, eu tenho a foto dele, cara. Porque quando me perguntam qual é uma das minhas maiores influências como professor é o Hélio. O mestre Hélio. Não tem um professor melhor do que ele. Tipo, o Carlos era muito sinistro, mas tem pouco material do Carlos, tem poucas, apesar de ter a biografia dele. Mas o Hélio Gracie, o professor Hélio Gracie, o grande mestre Hélio Gracie, cara, é base. Mas se você quer ter uma escola de jiu-jitsu que vai servir as pessoas, na minha opinião, é o líder a ser seguido, porque ele já conseguiu enxergar a necessidade das pessoas aprenderem o jiu-jitsu para a vida delas, né? Com certeza. Cara, a tua transição ali para... Você sentiu a transição da marrom para preta? Como é que foi? Já estava na hora? Não foi. Não senti, cara. Sabe por quê? Eu fiquei 4 anos de faixa marrom, competi pra caramba na marrom. Aí, tipo, quando eu achei que eu tinha um pensamento totalmente errado, eu achei que eu tinha que ter vários resultados bons para ganhar minha faixa preta. E a faixa preta não veio. No final de 2003, eu achei que eu ia ganhar a faixa preta. E foi um ano que eu tive uns resultados para mim. Pô, eu fiquei em terceiro na Copa do Mundo. Pô, pode era Jacaré, Drasdale, eu, entendeu? Pô, e fui vice-campeão brasileiro absoluto. Consegui um campeão estadual, consegui uns resultados maneiros, estava consistente. Falei, pô, vou ganhar preta. E não ganhei. E aí eu estava doido para lutar vale tudo já, porque eu já, tipo, 2003, foi uma época que o Saulo abriu uma academia em Copacabana. Foi aí que eu estava falando ali com a Ailton Jacaré, que é um casca grossa lá do Hoje Vale Tudo. Eu comecei já a treinar um soco chute, aí fui treinar com o pessoal do Arthur Mariano, grande mestre Arthur Mariano, um abraço para ele. E eu ficava ali com o pessoal que veio do Mato Grosso, cara, que era um bando de casca grossa, estavam lutando Vale Tudo direto, tinha o Cyborg, não sei se você lembra quem era o Cyborg do Vale Tudo, e que foi para Xbox depois, então era uma galera boa, cara, e o Saulo fez um Vale Tudo nos Estados Unidos, se não me engano, então tava todo mundo treinando lá, e eu comecei a treinar direto, e, pô, eu treinando Vale Tudo com os caras, pô, os caras falaram, pô, meu, tem que lutar. Essa era 2003. E eu, pô, ficava tudo, não, tem que esperar ganhar a faixa preta para lutar, tem que esperar a faixa preta. Eu falei, pô, meu irmão, essa faixa não vem. E aí, em 2003, eu falei, vou lutar. E eu fui lutar e, pô, quando eu ganhei minha faixa preta, eu já tinha feito uns 4 MMA. Então, tipo, eu tava focadão no MMA quando eu ganhei minha faixa preta. Apesar de eu nunca ter deixado de competir no jiu-jitsu de kimono. Com toda a minha carreira de MMA, eu nunca foquei 100% no MMA. É o que eu te falo, entendeu? Eu queria ter a experiência, estar no momento e fazer o máximo que eu pudesse até eu não dar mais. Então eu ia me inscrever no Mundial Brasileiro e 2 semanas depois eu ia lutar um MMA. Não estava muito preocupado com isso, entendeu? Porque o MMA te dá um gás legal, mas não ficava, porque eu já não estava mais preocupado com o resultado, estava preocupado mais com a experiência que eu ia ganhar, do ritmo que eu ia conseguir manter. Claro, a vitória era o objetivo máximo e lógico, sempre único. Mas eu não conseguia, cara. Eu acho que eu sou muito acelerado, então eu não conseguia ficar fazendo uma coisa só, entendeu, cara? Eu tinha que dar minhas aulas de personal, dar minhas aulas particulares, treinar de kimono, fazer meu treino de vale tudo, e, entendeu? Fazer meus campeonatinhos. E eu ainda sou assim, meio elétrico, não consigo parar. Agora, nessa quarentena, eu tô ficando doido, cara. Eu tive que criar uma rotina dentro de casa, minha mulher fala, tu é louco, cara. Pra poder manter. E olha só, e nessa parte do MMA, como é que você se sentiu mentalmente lutando? Você conseguia se soltar legal? Cara, o MMA para mim, eu vou falar aqui, foi o que me fez, foi meu caminho do guerreiro, entendeu, cara? Foi meu bushido, porque
é uma coisa que eu tento deixar bem claro para os meus alunos. Para o Alexandre Novaes, que acho que é grossa na Califórnia. Abraço, irmão. Com meus alunos aqui, principalmente os que não vão poder ter a oportunidade de lutar no MMA, cara, o jiu-jitsu ele é tão bom, que ele te coloca numa zona de conforto, às vezes, dentro do inferno. Então, assim, para muitas pessoas, competir jiu-jitsu na faixa preta é uma coisa assim, caraca! Mas para a gente, virou diversão. Então, nesse momento, que foi a faixa marrom, tipo, o jiu-jitsu, ele já não me trazia um desafio. Eu já não tinha mais aquela ansiedade. Perdia porque o cara era melhor do que eu. Eu ficava pé da vida, ficava, mas eu não ficava, pô, meu irmão, que eu tenho que ficar com medo. E eu falei, pô, vou lutar o Vale Tudo, que o Vale Tudo vai me dar medo. Então, cara, quando você tem medo, as tuas emoções, elas afloram a flor da pele mesmo. Então, você se conhece profundamente. Então, eu fiquei apaixonado por esse processo. Falei, caraca, meu irmão, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a oportunidade de mudar e ficar melhor. E aí eu comecei a ler mais, eu comecei a ficar mais envolvido espiritualmente, até que eu tive uma derrota, que foi a melhor derrota da minha vida. Porque eu fui lutar um Storm Samurai e, cara, pô, lutei com um casca grossa do jiu-jitsu, era a primeira luta dele, a minha era a quinta, eu achei que era o veterano, eu falei, pô, vou atropelar ele. Que nada, pô, o cara me deu um knockdown, depois acabou que foi um TKO no segundo round, e eu voltei triste para casa. Aí terminei um relacionamento que eu estava tendo e fiquei quebrado, cara. Fiquei quebrado. Me desanimei, parei de dar aula eu dava aula de educação física pra caramba, dava aula de spinning, essas coisas, parei tudo. Porque eu falei, eu tenho que redirecionar minha vida, eu tô perdido. Tenho que me achar, tenho que me encontrar. E aí comecei a buscar Deus com muita força e pulando de galho em galho, encontrei no que eu falo, quando eu falo encontrei Jesus, as pessoas que realmente conhecem Deus de uma forma diferente, ou, entendeu? Vou falar aqui, vou deixar bem claro, conhecem diferente, porque eu acho que Deus, eu não posso limitar a ação dele, ele pode se fazer para você do jeito que ele quiser. Quem sou eu para falar que Deus só vem para o homem de uma forma? Ou tem uma visão muito rasa do que realmente quem Deus é, entende? Que é uma visão religiosa. Então, pela religião evangélica, eu vim conhecer Jesus de verdade, ter um relacionamento íntimo com ele, o que fez a minha vida mudar de direção total, 180 graus, então eu virei uma outra pessoa. Claro que eu tive também a minha progressão espiritual, eu busquei com toda a minha força. Mais uma vez, eu vou ser grato ao jiu-jitsu, porque me ensinou que tudo que eu fizer, eu tenho que ir mais a fundo, que eu tenho que conhecer para entender. E eu comecei a ler Bíblia, a ler a história da igreja e tudo. No momento que hoje eu me sinto, cara, um cara muito feliz pelo fato de eu ter Deus na minha vida. E foi graças a uma derrota. Talvez se naquele dia eu tivesse vencido, Exato, eu não tivesse me encontrado com Deus. Então eu comecei a ter uma confiança maior em Deus, de entender que quando as coisas dão errado, elas não estão dando errado, elas estão ali por um motivo e eu tenho que estar o mais ligado com ele bastante para poder reter a informação que ele quer passar e poder completar minha missão aqui. Esse eu acho que foi o lado mais importante para mim do MMA. Então, eu tive várias lutas. Um dia disso eu estava vendo a tua conversa acho que foi com o Lang, em que eu aprendi com a luta, que é uma luta também que eu gosto de ressaltar, foi a minha luta com o Milton Vieira. Eu lutei com ele, mas eu não lutei para ganhar. Eu lutei para não perder. Então foi um erro assim, cara, eu falei, nunca mais eu faço isso. Eu tomo um pau, mas eu não faço, mas eu não luto assim, entendeu? Tipo, porque eu fiquei com aquela paranoia. Eu falei, cara, ele vai me pegar com esse anaconda, ele vai me pegar com essa anaconda, eu vou ficar trocando, não vou botar ele para baixo, e quando ele demora, eu fico por cima, eu faço jiu-jitsu, meu jiu-jitsu é melhor. Acabou que o cara me ganhou a decisão, e eu fui para casa, fiquei pensando nisso, eu falei, cara, eu lutei para não perder, cara. Como é que pode isso? E me ajudou pra caramba. Então é o que eu te falo. Cada luta, você vai com a mente, e você sempre
se prepara para o melhor e também tenta entender que o pior pode acontecer, mas você leva uma lição. Para mim, as lutas foram sempre lições para mim. E eu aprendi pra caraca no MMA, então é porque é muita exposição dos teus sentimentos. E qual uma luta assim que te marcou com performance, que você se sentiu super bem? Espero, de repente, às vezes, quando eu falo isso, às vezes nem sempre a vitória vem com a performance, né? Mas Cara, algumas, cara. Eu vou te falar, teve algumas lutas aqui no Canadá em que eu cheguei bem perto. Eu poderia, se eu tivesse sido um pouquinho menos afobado em algumas decisões de aceitar algumas lutas, eu poderia ter lutado no UFC, que era um grande sonho que eu não consegui realizar. Mas teve uma luta que foi a minha melhor vitória. Mas eu vou falar aqui, ó, não por quem eu vencia, mas pela vitória interna. Uhum. Acabou que, por motivos do destino, é a minha vitória de maior nome. Mas assim, eu lutei com o Rafael dos Anjos em 2005. E foi minha primeira luta depois dessa minha melhor derrota. Uhum. Então foi uma reformulação total da minha vida. Eu fiquei 3 meses praticamente muito focado na minha parte espiritual, na minha parte física, emocional. E eu fui lutar, cara, com a mente muito forte. E eu enfrentei um cara que, na época, o Rafael não tinha tanta experiência, mas ele já era muito sinistro. A luta foi, 3 rounds de decisão dividida para ele. Eu levei para uma ligeira vantagem e eu me lembro que no segundo round, a gente estava no segundo... No primeiro round, ele ganhou o primeiro round. E aí, para entrar no segundo round, cara, o meu coach, o Vini Aeta, que teve várias lutas minhas, junto com o Fabrício Morango também, o Vini olhou para mim e falou assim, cara, e aí? Aí naquela hora já veio, sabe, todo o sofrimento da luta passada. E, cara, eu me senti muito, eu falei, não tem jeito, esse moleque não vai me ganhar. E, pô, cara, o gás que eu achei que eu ia perder, porque ele tinha muito gás, ele tem muito gás, ele não parava de vir nas minhas pernas. Falei, não, vou aguentar. E aquele trabalho mental dentro da luta, eu me lembro que eu me senti muito bem. E quando acabou, eu fiquei de olho fechado. Falei, não, tô confiante, eu ganhei essa luta. E eu venci. Foi maneiro pra caraca. E, pô, teve uma luta em Montreal também, que eu lutei com o cara não fez o peso, Ryan Marchand. E pô, tava vindo já de 3 vitórias, eu queria muito aquela vitória. E eu falei, os caras ficaram naquela discussão, quer que caia a luta, porque o cara ficou uns 8 pounds acima, cortando peso, e o cara era mais alto que eu. Falei, não, vamos embora, tô bem. E foi muito bem também, sabe? 3 rounds eu consegui ter total controle, tava com a mente boa. E eu acho que assim, a mente boa, ela vem por algumas coisas. Uma é não estar preocupado com perder, tá com vontade de vencer acima de tudo e não tá preocupado com o que vai acontecer se não for da forma que você quiser. Entende? Às vezes vaidade entendeu? Porque às vezes você pode ganhar a luta com teu jiu-jitsu, mas quer provar. No MMA tem muito isso, que você sabe trocar, entende? E aí, às vezes, ali no fogo da luta, o cara tá trocando contigo, aí tu fala, não, minha irmã, vou trocar também, entendeu? Aí numa dessa aí é que tu se dá mal. Porque a tua vaidade... E, eu me lembro que nessa luta eu não deixei essa vaidade me pegar, porque tinha horas que ele começava a levar uma vantagem em pé, e eu falava, opa, não, vamos levar para minha casa. E a galera meio que vaiava, eu falei, não, eu quero ganhar essa luta, eu vou ganhar, entende? Então, são pontos que você tem que ficar bem trabalhando no treinamento, né, cara? Eu falo isso para meus alunos, até mesmo para o jiu-jitsu. O processo de visualização, para mim, não é só você sentar e meditar, imaginar a vitória, mas é você também fazer ela no treino. Todo mundo tem um treino que você sabe que você tem um pouco mais de controle, né? Que é um treino mais, sabe, você consegue fazer suas posições. Então, naquele treino, você tem que estar visualizando a arena, o juiz fazendo combate, e você indo, pegando, fazendo a tua pegada, indo para a tua posição, imaginar, acabou o treino, tu fecha o olho, imagina o teu braço e pum,
uma, duas, três, quatro, até aquilo ficar um print na tua mente de uma forma que quando você chegar na hora da execução, você já sabe passo a passo o que executar. Uhum. E a outra parte também que é importante é o plano B, C, D, E, F, G. Você não pode treinar só dessa forma. Você tem que se colocar propositalmente em posições de perigo, mas não é daquela forma. Tem um pessoal que faz isso, mas faz assim: o cara que é muito inferior a ele, aí ele vai, deixa o cara montar e sai da mão. Não, é tipo, sabe, pô, se amanhã ou depois eu tenho um treino, tenho um aluno meu aqui, dois, três, que eu sei que os moleques são, pô, estão voando. Cara, quer saber, cara? Eu não vou puxar, eu vou ficar por cima, porque eu sei que a guarda deles é sinistra. E se tem alguém que tem que me raspar e me finalizar, são eles. Porque eu tenho que saber andar nessas águas, se por acaso na competição eu andar ali. E é um erro que eu cometia muito quando eu era faixa roxa, azul, marrom. Eu só fazia o que era bom e buscava aquilo a todo custo. Tudo bem, se aquilo acontece na luta, tu tá bem pra caramba. Mas se não acontece, amigo, pô, caraca, e agora? Exato. É uma novidade que tu fala, meu irmão, mas agora na academia tu já criou ali uma forma de. Não, Exato. não, calma, ainda eu tenho um jeito. Claro, não teve forma, jeito, algumas vezes que não vai ter jeito, que o jeito vai ser bater ou perder, mas a maioria das vezes ainda tem uma solução. O jiu-jitsu ele pode te dar essa eficiência, né? É isso que você falou, cara. Eu conversando com tanta gente assim, casca grossa do jiu-jitsu, isso é uma coisa muito normal. Eu botei um conteúdo não muito tempo atrás falando a respeito disso, do medo de errar, né? Que enquanto tudo tá fluindo no teu jogo, tá bonito, né? O problema é quando as posições não estão encaixando e você tá tentando e tá vendo que tá chegando nem perto, irmão, vou ter que fazer outra coisa. Essa hora que é o problema. Aí que a ansiedade vai bater. Vou ou não vou, mas se for vai dar errado, vou ficar, vou esperar. Esse é um momento crucial que, cara, nossa, quantos títulos já foram decididos por causa Vários. disso? Quantas lutas naquela momento tão curto de fazer, tipo assim, ó, vai ou não vai? Porra, se eu for, é aquele o medo de errar, né? É Fala, muito comum. é melhor Comum. tá. E isso vem assim, é o que eu te falo, cara. Essa aí é a parte ruim da competição, entende? E por quê? Porque a competição, o que acontece? Vou tentar colocar isso aqui de uma forma bem sucinta, rápida. A gente tem lá uma população na academia, né? Vamos supor, a academia tem aí uma aula que você tem 30 alunos, tá? Vamos botar aquele dos seus 30 alunos, 10 são competidores, desses 10 aí, 2 são competidores de alto nível. Tudo bem, eles vão influenciar o treino de todo mundo. Mas se o cara que é o cara mediano começar a colocar ele e ver aquele que é o padrão, ele não vai conseguir evoluir no jiu-jitsu. Porque aquele cara treina 3 vezes na semana, 1 hora por dia. Aquele cara que está lá no topo da cadeia alimentar, ele treina 2 vezes ao dia, 6 vezes na semana, 7, se ele não estiver competindo todo final de semana. Ele nunca vai conseguir alcançar aquele padrão. Então, o jogo dele não pode ser igual. Ele tem que ter essa consciência. Ele pode até vencer esse cara num treino, mas se ele entrar numa de querer competir com aquele cara, ele não é nem da categoria dele. Ele não é nem da. E isso desanima muitas pessoas e as pessoas desistem do jiu-jitsu por causa disso, porque elas não conseguem ver através desse espectro. Para elas é assim, pô, mas eu nunca vou conseguir ser igual ao fulano. Não, não vai mesmo. E você já está errando pelo fato de você querer ser igual a alguém. Tá se Você comparando. tem que buscar dentro de você o quanto você pode melhorar, o quanto você pode fazer melhor. E o treinamento de jiu-jitsu, ele não é só no tatame, ele é no teu prato de comida, ele é no teu estilo de vida, quantas vezes, como você se trata, não só na parte física, mas a parte espiritual e a parte mental, que você assim é um cara pioneiro. Eu acho que não tem ninguém que começou a achar. Agora tem uma galera no Instagram, mas assim, você foi o primeiro cara a trabalhar com isso, entende? Porque é para você ver o quanto as pessoas não dão importância o que, na minha visão, é a parte mais importante do jogo. Fato. Por quê? Porque a tua mente ela toma todas as decisões. Então, se você decidir aceitar que você é um derrotado, acabou.
E é o que acontece, às vezes pode ter um cara que cara, tá muito bem preparado, o cara é até melhor que o outro, só que a confiança tá meio assim, o outro não é tão bom, mas, meu irmão, na cabeça do cara, o cara, meu irmão, eu vou me tacar lá e ver qual é, e é assim que vários caras, mais ou menos, tiram o nego de top. Chega lá. E mais importante, cara, tem muita gente que deixa de viver um sonho, que deixa de viver um momento, uma experiência que pode mudar a vida deles. Eu vejo isso, sabe? É muito desperdício, sabe? Vários caras que têm um sonho de falar, pô, eu quero ver do jiu-jitsu, tenha condição. Por exemplo, cara, da minha geração, tem muito cara que hoje eu encontro, amigo meu, que eu falo, cara, tu sabe muito mais disso que eu, meu irmão. Se eu conseguir alcançar alguma coisa, né, ter alta, pô, isso, aquilo, outro com jiu-jitsu, cara, mas não você, meu irmão. Entendeu? Mas o cara criou um bloqueio mental de que é impossível. E o problema, esse foi um dos motivos, Gustavo, que quando eu fundei a associação, a Jiu-Jitsu for Life Team, eu quis usar esse nome. Porque eu acho que eu quero ajudar as pessoas a verem o jiu-jitsu para a vida. Não só serem campeões. Porque ser campeão é uma opção tua. Eu quero ser o campeão mundial de jiu-jitsu. Isso é um objetivo claro de alguém. O cara vai lá, ele vai fazer de tudo, ele vai conseguir. Não importa quanto vai demorar, ele vai conseguir. Se ele colocar isso, que é o que ele quer na vida dele, ele vai conseguir. Você pode ter certeza, você fala com todos os campeões e todos eles tinham a certeza que eles eram o melhor e que eles iam vencer. Mas só que tem muita gente que acha que é só isso. Então, cara, você pode só aprender a treinar as suas emoções com o jiu-jitsu. É isso que eu tento fazer as pessoas entenderem. Porque na vida não existe nada mais valioso do que o controle emocional. Lógico. Se você tem controle emocional, você tem os recursos de tudo na vida. Porque todas as coisas que acontecerem vão depender de uma decisão e as decisões vêm do teu controle. Então, o jiu-jitsu é a forma menos prejudicial de você perder. Porque o que tu perde? Eu falo muito isso aqui, né? Para quem é meu aluno sabe disso. Eu falo para os caras, cara, se você não vai competir porque você está preocupado em perder, pensa só nisso. Se você perder ou ganhar, quando você chegar na segunda-feira na tua sala de aula ou no teu trabalho, alguém vai chegar e talvez não vai nem te perguntar. E aí, como é que foi o campeonato? E seja lá quem te perguntar e deixar de ser melhor com você, ou seu amigo, porque você perdeu, que bom, você já descobriu uma pessoa que você tem que cortar da tua vida. Porque a gente é quem a gente está junto. Então, o investimento de você competir é muito baixo para os ganhos que você tem. Com certeza. Por isso que eu sou também, já estou fugindo do assunto, um grande defendedor da IBJJF e das regras da IBJJF. Por quê? Porque o jiu-jitsu é um esporte amador. Ainda não é profissional. Quando a gente tiver os times, tem uma certa porcentagem de atletas que é profissional de jiu-jitsu. Uhum. Mas eu não posso ainda chegar e falar, ó, essa é a tua carreira. Você só luta. São muito poucos. E se for ver lá o quanto que eles investiram para isso, a vida deles toda. E eu não estou falando que não vale a pena. Vale a pena, mas a gente ainda não chegou no patamar de ser um esporte profissional. Então não vale a pena que as pessoas fiquem se machucando só para mostrar quem é o melhor do que o outro. Então eu acho que vale a pena a gente dar a oportunidade às pessoas delas competirem num ambiente safe, num ambiente seguro, em que elas não vão se lesionar de forma que vão diminuir a oportunidade delas se lesionarem de forma muito séria. Para que eu vou botar Rio Hulk na faixa preta? Um dia desse eu também postei uma coisa, tem que chegar no momento, que eu acho que o jiu-jitsu está caminhando para isso, de ter uma divisão de faixa preta profissional, faixa preta amador, faixa preta semi-profissional. Não dá mais. Entende? Os rankings estão aí para isso, não adianta reclamar. E tem que ser cada vez pior para você competir na faixa preta mundial. Não tem como, cara. Sabe? Tem uma galera que cara, é faixa preta recreacional, que, meu irmão, o cara não está em condição de competir. Entende? O time não está lá ainda, mas vai chegar. E eu acredito nisso. Eu acredito que o AJP, que é o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro, está andando num caminho de profissionalização incrível. Eu tenho a
o privilégio de poder trabalhar com eles, representar eles aqui no Canadá. A gente teve uma reunião um dia desse falando das mudanças da nova season aí. Cara, o evento vai começar, tipo, cara, em pouco tempo o jiu-jitsu profissional ele vai realmente ser uma realidade. O que acontece hoje é que tem muito campeonato dando dinheiro aí, pagando dinheiro de luta casada, e talvez, eu posso estar errado, mas talvez essa não seja a melhor forma da gente profissionalizar o jiu-jitsu. Entende? Eu acho que o jiu-jitsu tem condição de estar num patamar de atleta com salário, representando seus times, e os times ganhando com isso também, os coaches ganhando com isso também. Porque eu tive um aluno meu que uma vez reclamou comigo, e você pode ter certeza que muito professor aí vai concordar comigo. O cara fala assim, pô, mas tu não me segue, tu não vai em todas as competições que eu vou. Porra, irmão. Olha, tu vai para lá para ganhar uma medalha, aí tu viaja, tu pega um avião, aqui na América do Norte, no Canadá a gente tem que ficar indo para os Estados Unidos para lutar a maioria das competições mais fortes. Pô, pegar um avião, pagar um hotel, ficar sem trabalhar vários dias para ir lá e de repente tu ganhar uma medalha ou não. Tem condição. Não é que eu não goste do cara, não queira dar suporte pro cara, mas a minha profissão não é coach dele. Entende? Não é igual ao UFC. Eu tenho o maior prazer no Mundial, nos campeonatos grandes, que eu posso me dar o luxo de viajar, ficar 5, 6 dias sem dar aula na academia, coachando meus alunos, os campeonatos locais que eu posso ir, com o maior prazer. Mas não dá para fazer em todos. Mas não é prioridade, né? Porque ainda que eles ganhem dinheiro, eles não vão te dar nada. E não é que eu queira dinheiro desde que eu seja mercenário, mas é uma questão financeira. Não está ninguém aqui, pô, jiu-jitsu não é um esporte que, pô, meu irmão, tá todo mundo milionário e tá tudo certo. Isso é o amadorismo. Isso é um ponto de amadorismo. Então, tipo, é o que eu falo, eu me considero um professor de jiu-jitsu profissional. Por quê? Porque eu cobro pelas minhas aulas. Por exemplo, quando eu acabo uma aula, uma prática comum é o quê? O aluno vem e fala, aí, professor, fiquei com dúvida. Eu não passo mais do que 5 minutos falando para ele sobre a posição. Aí você vai falar assim, por quê, Jorge? Pô, o cara é teu aluno, paga mensalidade. Eu vou fazer um desserviço a ele e a toda a comunidade de professores de jiu-jitsu. Por quê? Porque o meu produto é a aula que eu dou. Então, se eu acreditar que em 3 minutos eu possa resolver um problema de jiu-jitsu de alguém, eu sou um gênio. Eu não tenho essa genialidade toda. Eu acho que eu preciso de não só 1 hora, mas eu preciso de uma sequência de treino, porque às vezes o aluno vem e te pergunta uma pergunta assim, legítima. Pô, pessoal, você estava mostrando ali o laço, a guarda laçada, e pô, eu queria saber como é que eu faço que eu não consigo inverter. Às vezes o problema não é eu demonstrar a posição, mas às vezes o cara tem que entender retenção de guarda, para entender guarda-aranha, para ele entender como é que o laço funciona, para aí sim ele entender como é que é inverter para poder ir para as costas do cara. Eu estou dando um exemplo assim, porque as perguntas são essas. Eu falo, cara, eu preciso de 1 mês contigo. Preciso de uma aula de 1 hora a cada 2 ou 3 dias ou uma semana. Então, vai valer o dinheiro que você vai me pagar. Eu não falo isso diretamente para o cara, mas eu falo, olha, cara, realmente isso aí a gente precisa de um bom tempo para trabalhar. Ou você precisa ser determinado bastante de voltar na próxima aula e voltar na próxima aula e voltar, porque 1 hora vai clicar na sua mente. Agora aqui em 3 minutos eu não vou resolver o teu problema. Eu discuto isso nos cursos de instrutores que eu faço aqui com os instrutores. Não pare para ficar dando essa discussão, porque você não ajuda a pessoa e você perde uma oportunidade de criar uma fonte de renda, porque você está desfazendo o trabalho. Quando a gente vai no restaurante, pô, adorei essa pizza. Tua pizza é boa pra caramba, o cara. Pô, então eu vou vir lá do fundo e vou te dar mais 2 fatias. Não fazem isso, não é? Então, se você é profissional, se você realmente entrega para as pessoas o que elas estão pagando, porque eu falo, você pode vir aqui na academia, irmão, você vai aprender jiu-jitsu. Você vai chegar o mais longe que você quiser. Se você quiser ser campeão mundial, se você ser campeão mundial. Se você ser campeão de nada, se só faixa preta, se você quiser perder peso, você vai perder. Entendeu? Porque tem uma estrutura em que você consegue entender a sua responsabilidade dentro do processo. É isso que eu acho que é o Jiu-Jitsu for Life, entendeu, cara? É a pessoa entender que é ela que é o comandante, cara. Não sou eu. Eu não posso chegar lá e falar, ó, pô, por mim eu sou da aula de guarda fechada, a melhor que da guarda. Entendeu?
Mas, pô, não posso, cara. Então, tem um programa de aula mensal, semanal, entendeu? Que tem que ser feito. Ah, mas aí vira Mac Dojo. Eu falo, então vem aí na academia, vem, convido geral. O cara fala, minha academia vai ficar Mac Dojo. Eu falo, vem aí, pô. Vem aí ver o Mac Dojo. Entendeu, cara? O treino é legítimo. Porque tem uma certa. Tem lá, o cara. Pô, imagina, cara, se a gente fosse entrasse na escola, aí, quer saber? Hoje é só matemática. Hoje a gente só aprende matemática. Depois de amanhã a gente aprende inglês. Tem que ter um currículo, tem que ter um programa de quem vai receber isso, quem vai, entendeu? Para o cara saber o que ele está fazendo. O cara, mas aí não é old school. Cara, a gente não pode ficar grudado nesse old school, entendeu? O jiu-jitsu ele tem que ser aberto para mais pessoas. Então, quem ficar com a cabeça fechada vai ficar para trás, né, cara? Não tem jeito. Não tem jeito. E não adianta ficar reclamando, criticando. Porque, entendeu, cara? O cara paga, ele quer aprender. É isso mesmo. Quer melhorar. E, cara, a gente está chegando no finalzinho aqui. Falta um pouquinho mais de 2 minutos. Então, cara, a pergunta que eu gosto mais, uma das maiores lições que a competição te ensinou. Não só o jiu-jitsu ensinou, mas eu gosto de falar da competição, o ato de competir. Cara, a competição me ensinou que o meu maior adversário sou eu mesmo. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que eu carrego comigo, a verdadeira vitória é a nossa vitória sobre nós mesmos. Eu tenho isso aqui no meu office, aqui grandão, que o aluno me deu em japonês, que é pô, entende, cara? Tudo vai depender de como você vai, a perspectiva que você vai levar, entende, da competição. Então, o jiu-jitsu, eu sou muito grato ao jiu-jitsu, eu sou um competidor, não paro de competir. Fiz a minha última luta de vale tudo agora, totalmente sem condição, cara. Falei, tem que ir, cara, entende? Pô, luta toda hora, então open que eu posso ir, tá com coceira, tem que mais C1, mais C2, mais C2. Vou te falar, cara, vou te falar aqui. Tomara que não passe o tempo. O Mundial de 2015 que eu ganhei de Master, tem muito de você. Primeiro, por ouvir que você, o teu programa já estava, a gente era diferente, era menos acessível, porque hoje tem o Instagram, a gente pode vir mais rápido, mas você tinha o YouTube, eu já ouvi um pouco e já, pô, a mensagem era muito, muito igual o que eu penso. E você fez uma correria lá para lutar o Mundial de adulto, cara. Isso. E tipo, eu falei assim, cara, eu vou treinar pra caraca para lutar o Mundial de adulto também, fazer meus pontos e vou botar um Mundial ali como eu tenho que ganhar o Mundial. Tipo, depois eu acabei lutando o Mundial, consegui fazer meus pontos. E pô, você me inspirou pra caraca. Foi tipo, Legal. você fez aquela correria, foi maneiro pra caraca. Eu ficava acompanhando e vendo, porra, caraca, que irado. E eu fiz, pô, foi maneiro pra caramba, porque o treinamento para lutar o Mundial, né, de verdade, eu na minha grande viagem ali, eu queria ir pro pódio, entendeu? Eu queria ir pro pódio mundial adulto. Era o grande objetivo. Acabou que no meio eu ganhei o mundial demais. Não tá ruim, não, tá bom. Tá bom, tá excelente. Tá bom, que foi, porra, meu irmão, foram 6 lutas, cara. Master 2. Pô, eu falei, caraca, mano, pô, acho que eu fiz ponto em 3, com o resto tudo ali decidido numa vantagem, pô, uma porradaria do caramba, enfim. É isso, cara, vencer os nossos medos, vencer a nossa mania de ficar o que os outros estão pensando da gente. Eu acho que a gente tem que lutar contra a gente todo dia, tá melhor do que a gente estava ontem, já vale muito. E outra coisa que você falou rapidinho também, de tipo assim, você foi com o objetivo, jogou lá em cima, né? De, pô, tá lá pode. E aí a frase do Les Brown que fala, né? Mira lá na lua, se der ruim, você cai nas estrelas. Então, meu irmão, joga lá pra cima, que mesmo que não der ruim, vai ser bom. Não é? Tá ligado? Foi mais ou menos assim que eu pensei, cara. Entendeu? Tipo, eu falei, cara, eu vou para ser campeão, quero ser campeão mundial de adulto. E vou botar isso para me preparar, para estar no ritmo. Que eu fui lutando um montão de coisas. Tipo, aí comecei perdendo uma seletiva de Abu Dhabi aqui, perdi com faixa marrom na final. Aí depois eu lutei um outro campeonato, aí ganhei o PAN, aí de Master, aí eu lutei um outro de adulto, e pum. É isso, meu irmão. Irmão,
Valeu pelo papo aí, galera. Obrigado, cara. Também. E, meu irmão, qualquer parada precisar aí, só me dá um toque, tamo junto. Tamo junto, irmão. Parabéns aí, teu trabalho é nota 1000, sou teu fã. E, pô, obrigado pela oportunidade aí, cara. Espero que a galera tenha gostado. Lógico. Valeu, Fiquem galera. com Deus aí. Valeu, abraço Boa forte. noite. Valeu.